Começando agora mais um Retratos Podcast. Dessa vez o convidado é um cara que eu conheci ali por volta de 2019. É um empresário e eu conheci sendo contratado por ele. E hoje a gente vai conversar um pouquinho disso, um pouquinho da jornada dele, de como ele construiu tudo isso. E ele vai se apresentar para vocês agora. Desde já, muito obrigado, Jefferson, por estar aqui nessa mesa hoje. Muito obrigado, cara. Realmente, obrigado pelo convite, né? Um prazer, um privilégio estar aqui com você novamente, né? Sim, A gente iniciou lá em 2019, não sim. tinha nem, pensava que era até depois, ó. O início de uma contratação, né? E hoje estamos aí, né? Mundo empresarial, mundo dos negócios, Cara, caminhando bem, graças a Deus. muito obrigado, de verdade. Como eu te falei, a ideia do podcast é a gente tentar aprender com cada pessoa e pegar esse network que acontece aqui e tentar trazer para a galera também, trazer para quem está assistindo o podcast como algo relevante também. E eu sei que histórias inspiram. E é justamente isso que a gente vai tentar buscar esses insights que tem na sua história para trazer realmente, para tentar aprender com isso, porque eu falo que esse momento para mim é praticamente uma mentoria, É. que eu sento com pessoas diferentes, com histórias diferentes e aprendo com isso. Então, quem é você, Jefferson? Conta um pouquinho pra gente. Jefferson é nascido aqui em Mogi Guaçu mesmo, né? Filho de feirante. Eu falo que desde os meus 6 anos de idade já atuava na feira vendendo pastel. Então, sempre tive essa mentalidade do empreendedorismo, né? Sempre aquilo, né? Por que não, você não ir para um CLT comum e por que você está ali sempre no empreendedorismo? Então, nasci vendendo pastel, né? Eu sempre queria vender o meu pastelzinho para ter minha graninha no final do mês, mas como menino. Só que o tempo foi passando, né? Em meados 15, 16 anos, já comecei a entender um pouquinho mais de negócio. E aquela famosa dúvida, né? 18 anos, e aí, você vai procurar um emprego ou você vai continuar naquilo que você já faz há 6, 7 anos? E que você sabe que você ganha às vezes até um pouquinho mais, né? Muito mais, né? E eu decidi experimentar. Eu falei, eu preciso fazer testes para mim saber realmente o caminho que eu quero tomar. Porque eu sou uma Perfeito, pessoa que vem de baixo. Sou filho perfeito. diferente, nunca tive nada fácil na vida, né? Aí entrei no meu primeiro CLT, tava fazendo faculdade, já entrei no meu primeiro CLT, fiquei 30 dias. Nossa, 30 dias era um bom cargo, entrei no RH administrativo, só que eu não aceitava, eu não aceitava e não conseguia compreender. Eu ia sair de casa às 6 horas da manhã, pegar um ônibus às 6h30 e voltar às 6h30 da noite para ganhar X salário. E aí eu olhava para cima, numa empresa, numa multinacional aqui da cidade. Eu olhava para cima, o meu gerente era a pessoa que eu jamais queria me tornar. caramba. E isso eu falava, tá, e é o único cargo que eu posso chegar, né? E é a pessoa que eu não quero me tornar. Pra que que eu vou ficar aqui durante 10, 20 anos pra ter esse cargo e me tornar a pessoa que eu não quero me tornar? E Nossa. nisso, eu tive um insight, falei, eu fiquei 30 dias, né? Cheguei nos meus pais, falei, eu vou pedir demissão e sair. Cara, que louco. E aí eu comecei minha jornada no mundo, no mercado imobiliário. Aí eu meti a cara. Eu já Já no mercado imobiliário. Já. Aí eu já meti a cara no mercado imobiliário, comecei a estudar. Só que isso há mais de 15 anos atrás não é como hoje, né? Eu pegava meu carro, ia para Campinas, apanhei muito. Aí eu comecei minha aventura. Aí eu continuei trabalhando na feira. Mas como que você descobriu o mercado imobiliário? Quando eu tava vendendo pastel na feira, eu era um feirante, sou filho de feirante, Ok, né? Eu buscava algo do mundo empresarial. ok. Eu sempre amei negócios, números, valores, crescimento. Isso eu começava a estudar. Eu abri empresa, eu sou formado em ciência da computação, Caramba. né? Acabou a minha faculdade, eu fiz o quê? Já abri uma empresa de TI. Fiz sistemas, Banco Itaú, fiz vários sistemas, fazia site, enfim, né? Caramba. Trabalhei com marketing durante aí mais de 2 anos fazendo sistemas, enfim, né? Aí as coisas começaram a acontecer, só que eu percebi também em 2 anos que não era aquilo que eu gostaria de fazer na minha vida. Eu gostava de negócios, né? E eu não gostava de programar. Eu sabia programar, mas eu não gostava de programar. Eu gostava de fazer negócios, fazer empresa. Aí Caramba. eu comecei a pesquisar, procurar outras coisas. Aí quando eu conheci o mercado imobiliário. Na verdade, foi eu pesquisando vagas de emprego, Ok. né? Porque qual que era a estratégia que eu utilizava? Eu pesquisava vagas de emprego para mim ver quais eram as empresas que estavam contratando. E nisso apareceu uma vaga para mim de corretor de imóveis, nem imaginava o que era uma vaga em Campinas. Aí eu comecei a pesquisar sobre o mercado imobiliário.
Por que que eu não conhecia? Menino vem de baixo, nunca tinha comprado nada, meus pais nunca compraram nada. Era uma casinha que eles tinham e ponto final. Aí eu falei, vou me aventurar nisso. Aí eu Caramba. fui. Só que aí eu tive que tomar outra decisão, porque pra mim ir pra Campinas, quando você tem 18 anos sem dinheiro, não é tão simples. Daí eu falei, mãe, eu vou continuar trabalhando na feira e vou pro Campinas no período da tarde. Aí eu acordava 3h30 da manhã, ia pra feira vender o pastel, ficava até meio-dia, chegava em casa, tomava um banho, pegava o carro, ia pra Campinas. Ganhava o dinheiro na feira pra mim ir trabalhar à tarde. E fiz isso durante aí 3, 4 anos. Literalmente você vendia almoço pra comer janta. Literalmente. Literalmente. Né? Só que aí as coisas começaram a acontecer, né? E quando você cai no mercado de vendas, né, você tem que aprender, porque vendas não é dom, venda é técnica, aí Até. técnica você aprende. Ponto. Não existe aquilo lá, aquele nasceu vendedor. Isso não existe, isso é mito. Vendas não é um dom, vendas é técnica. Ou seja, depende de prática e as técnicas mesmo. Técnica você tem que aprender. E eu fui aprendendo, né? Só que naquela época apanhava-se muito. Por que você apanhava-se muito? Você chegava no escritório, o seu gerente olhava para você e falava o seguinte: aí, Jefferson, tem cliente para atender hoje? Eu falava, não. Eu falava, vai embora. Eu falava, como que eu vou embora? Eu trabalhei na feira, peguei Nossa. meus R$ 50 para me colocar combustível, que naquela era dava combustível e alimentação. Eu chegava lá e ele falava, volta embora para Mogi, você vai fazer o quê aqui? Mas isso naquela época funcionava. E eu ia embora? Não ia. Eu arrumava um cliente, pegava o telefone, ligava. Ligação, ligação. Ah, E aí foi apanhando, apanhando, até que as coisas aconteceram. Aí eu tava em Campinas, chegava lá, Jefferson, hoje tem que ir pra Americana, hoje tem que ir pra Sumaré, tem que ir pra Hortolândia. Como que era naquela época? Se vira. Ó, o produto você vai vender esse hotel em Sumaré. Aí você pensa, tá, com quem que eu falo, onde eu vou, como que eu chego lá, o que que é Sumaré, o que que é Hortolândia? Não sei o que é isso. uma pergunta. Hoje, por já te conhecer também, eu sei que muitas vezes vocês aplicam os treinamentos de vendas, tudo. Naquela época tinha alguma coisa desse sentido? Nada. Era só Nada. vai. Só vai, né? Funcional porque, assim, quando você tem um propósito, eu sempre falo isso, propósito. Você tem um propósito de vida, você sabe aquilo onde você quer chegar, não existe barreira. Quando o meu gerente dava tapinha nas minhas costas, falava, vai, volta pra Mogi, aquilo era motivação pra mim. Só que naquela época funcionava. Hoje não posso mais fazer isso dentro da empresa. Hoje é diferente. Mas naquela época era combustível pra mim. Porque imagina eu acordava 3h30 da manhã, montava barraca, faça sol, faça chuva, pagava os meus 50, R$ 100, nem lembro na época quanto que eu ganhava, né, vendendo pastel. Era o único dinheiro que eu tinha para combustível e alimentação. Você acha que eu ia chegar lá e ia ficar de corpo mole? Não ia. Não faz nem sentido. Faz sentido. E aí começou, né? Aí eu fiquei 6 meses, foi o pior período meu, 6 meses sem vender. Eu tinha dinheiro para comer, tinha dinheiro que eu tinha que escolher. Ou Cara, de verdade, agora até arrepiou. Você tá falando pra mim que você ficou 6 meses fazendo isso sem vender? sem vender nada, só tendo custo. E a galera E o pior, reclamando hoje em dia, olha, quando fica 2 semanas sem uma venda. e o pior de tudo, né? 6 meses sem vender e ninguém acredita em você. Eu tenho uma frase que eu levo comigo que é a seguinte, né? Sem resultado, nem as pessoas que te amam te respeitam. Com resultado, até as pessoas que te odeiam te respeitam. Sabe, aquele cara, nossa, eu não gosto dele, mas ele é bom, hein? Agora, sem resultado, você chega pra dentro de casa. Como que era naquela fase minha? Meu pai olhava pra mim e falava o quê? Você vai continuar nisso? Nossa. Você tá se matando, mas como que funciona? Você paga pra trabalhar? Nossa. E adiantava eu explicar pra ele? Eu tinha que mostrar resultados. E eu fiquei 6 meses nisso. Até porque ele Ninguém tinha, acreditava. ele vinha de uma visão diferente de trabalho, Total, né? total. Né? Isso lá, quando comecei, 2012. Cara, que loucura. É. E Só a- que aí, depois de 6 meses, aí eu comecei a aprender o negócio. Tanto que eu ia trabalhando, estudando, capacitando, virava plantão. Ia plantão na sexta, voltava na segunda, não tinha como voltar, era loucura. E na hora que Loucura. fechou a primeira venda? Aí o negócio começou a mudar, né? Aí eu comecei a fechar a primeira, aí eu aprendi como que funcionava. Aí você começa a não apanhar mais. Você Ok. aprende como que funciona o jogo. Aí eu comecei a me capacitar mais. Aí o negócio foi só crescente. Né? Aí de 2012 pra frente, né? Aí eu já tinha um planejamento, porque assim, Não, mas e como? Calma aí, deixa eu te cortar aqui, não é possível.
Como que foi a reação de chegar em casa, primeiro É. dia com o contrato ali fechado, venda feita e contar isso pra família? Não, é surreal. Eu lembro até o primeiro comissão minha, em torno de 5, 6 mil reais, que na época era muito dinheiro, né? Hoje aí tudo bem, mas na época era muito dinheiro, né? Quando eu cheguei e mostrei que eu fiz uma venda de um terreno, eles olharam e falaram, caramba, eu falei, faça em conta, porque na a empresa que eu estava, era o que eu ia ganhar Sim, 6 meses, um ano sim. de salário. Eu ganhei isso em uma venda. Ah, só que aí começou o que aí fica com um pouco com receio ainda. Claro. Só que aí começa a surgir perguntas. Mas como que é esse trabalho seu? Porque É, nesse período não existiu isso, era só pancada. Você vai de novo nesse negócio, não tá dando certo, você não tá vendo? Não dá dinheiro isso. Só que aí começaram a perguntar. Eu lembro até hoje, meu pai, como funciona esse negócio de corretor? Ele teve mais interesse na área. Só que depois que saiu o primeiro, não parou mais. eu costumo falar que essa escala da autoridade, ela tem 3 níveis. O primeiro nível dela é justamente quando as pessoas estão zombando de você. É, O segundo nível é quando elas param e falam: será? Como é que funciona isso? E o terceiro nível é onde não tem mais como negar o resultado e a pessoa fala: cara, como que eu faço isso também? é isso aí, é isso aí, é isso aí. E lá em meados de 2012 a 2014, né, era um mercado muito engessado. O que que é engessado? Na época se usava-se muitos cheques, né? Ok. E eu começava a perceber que muitos corretores perdiam vendas pelas empresas serem muito engessadas. Um exemplo, o cliente ia comprar, tinha que dar 8, 9, 10 cheques distintos. Que na época era um para corretor, um para gerente, um para incorporador. Nossa. É muito desgastante nessa Sim. época. E eu via gerentes que não tinham qualificação para estar ali, não tinham relações humanas para estar ali, e com cargos diretores que não tinham capacidade nenhuma para estar naquele cargo. E eu comecei a enxergar isso, né? Aí comecei a colocar minhas ideias em jogo. Quais era a ideia? Me tornar um empresário. Aí começou 2012 até 2004 formatando a Easy Vendas, que é a atual empresa, né? Hoje o grupo Easy Vendas. Então comecei a formatar em 2015, ela saiu do papel. Uau. E até nessa época, para abrir uma empresa, uma imobiliária, eu demorei 2 anos, né? Como que funcionava na época, tá? Não era tão simples abrir uma imobiliária como hoje. Hoje você vai no contador, você abre o seu CNPJ. Naquela época, né, você precisaria de um ponto físico para abrir uma imobiliária. Como um Nossa. menino começando a corretagem ia ter dinheiro para ter um ponto físico, uma imobiliária. Isso eu passei assim por 10, 20 contadores, advogados, ninguém conseguiu abrir uma empresa. Caramba. E eu peguei 2 anos rodando, rodando. Até que um dia eu fui num rapaz, vou testar o nome dele, chamado Márcio. Esse cara eu sou amigo até hoje. É o meu contador até hoje na empresa. Caramba, que Esse legal. cara falou, Jefferson, porque assim, eu sempre fui muito. Eu gosto de ver na prática, eu quero que você me mostre o motivo de não. Ok. Eles falavam que não podia abrir uma empresa sem ponto físico, imobiliária, tá? Uhum, ok. Só que eu não encontrava nada, nada na nossa legislação mostrando isso. Não existia. Não tinha, e por isso que eu ficava batendo, insistindo. Só que os contadores, os advogados não queriam comprar essa briga. Não queriam. Até que eu cheguei num cara chamado Márcio Pontes, e esse cara falou: Jefferson, essa briga eu vou comprar com você. Porque realmente não Putz. existe nada que impeça você de abrir uma imobiliária. E ele comprou em 30 dias a empresa estava aberta. Aí em 2015 ela saiu do papel, né? Coincidência do destino, né? Ela nasceu no dia do aniversário dos meus pais, da minha mãe, no caso. Dia 15 de Caraca. agosto de 2015. Então, a primeira geladeira sua foram 6 meses. 6 meses. A segunda, Dois praticamente anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí depois a Raiz surgiu, porque a Raiz, em 2014 eu comecei a trabalhar informal já com a Raiz, mas eu não tinha o CNPJ, eu não tinha imobiliária aberta. E eu brigando por ela. Aí em 2015 ela virou formalmente, realmente uma empresa. Aí eu tive que fazer outras escolhas em 2015, né, com a Easy aberta. Ou eu continuava nos grupos que eu estava, ou realmente, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, aprendi muito, agora eu vou seguir minha vida. E foi o que eu fiz. Só que aí você encontra outros desafios. Quando você tem um CNPJ, você tem apenas um número. Você se tornou um empresário, ok, mas você não é um empresário ainda, você tem um alto emprego. Exato. São coisas distintas. Até começar a cair dinheiro na conta. Exatamente. Um alto emprego é uma coisa, um empresário é outra. Eu tinha um alto emprego. E para mim entrar nos produtos que eu gostaria de entrar? Não tinha nome, eu não tinha nada ainda.
Aí qual que era a única forma de eu conseguir entrar em lançamentos, que hoje é o forte da imobiliária? Em rede de hotelaria, em loteamentos, em apartamento. Como que eu entrava no meio onde já tinha os grupos fechados? Porque naquela época era 2, 3 grupos que dominavam o nosso estado de São Paulo. Ok. E para você entrar nesse nicho? Só tinha uma forma de eu fazer isso. Resultado. Era a única forma. Só que eu era pequeno. Aí eu fiz o quê? Estudando, trabalhando, trabalhando. Aí eu comecei. O grupo X começava a fazer 10 vendas no mês. Eu brigava para fazer 11. Outro produto, outro fazia 15 vendas, eu brigava para fazer 16. Nossa. E aí foi, né? Aí foi acontecendo, eu comecei a bater realmente nos grupos desse tamanho, aí as pessoas começaram a conhecer a Easy Vendas. Aí, a partir daí, ela cresceu. A pergunta então é: como manter a cabeça firme num período desse de escassez que você fala, cara, parece que não vai funcionar? Como que você fez isso? Na verdade, quando você toma uma decisão, né? A gente fala muito em foco hoje. Eu sempre uso a palavra. Quando você tem uma decisão, você busca aquilo que você já formatou, você sabe que você vai chegar lá. Então não existe obstáculo que vai interromper. Não, você aprende com cada obstáculo que aparece. Então eu já tinha decidido isso lá com os meus 16 anos, quem eu queria me tornar. Eu já tinha Mas e decidido no dia aquilo. que bate aquela incerteza, você fala, cara, parece que. E aí? É o momento mais difícil que a gente enfrenta. Quantas vezes eu fui trabalhar chorando porque eu não tinha dinheiro para eu tinha dinheiro para ir, não tinha dinheiro para voltar. Só que eu tinha certeza que ia acontecer. Quando você tem a certeza que vai acontecer, pode acontecer o que for. E eu falava para mim, se eu for e ninguém me emprestar um dinheiro para voltar, eu durmo aqui, mas eu não vou desistir. Só que isso é o que, né? Eu já tinha tomado uma decisão. Eu já tinha. Hoje eu falo que hoje eu vivo aquilo que eu sonhei com 16 anos. Putz. Hoje, às vezes eu falo, nossa, minha agenda tá apertada hoje. Graças a Deus, eu vivo aquilo que eu sonhei com 16 anos. Só que eu usava os obstáculos, as dificuldades como força pra mim. Até porque você não tem opção. Se você tá buscando aquilo, eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. Ou seja, sem vitimismo nenhum. Zero. É Zero. essa jornada e Zero. acabou. Porque quando você vem de baixo, você não tem pra quem reclamar. Você Cara, não tem. Tanto é que hoje eu falo assim, Jefferson, quem você se inspirou? Tem uns vários, ok. tá? Mas eu sempre me inspiro em pessoas que têm histórias próximas a mim. Vou dar um exemplo, tá? Se eu fosse uma pessoa que fosse um herdeiro, um Ok. exemplo. Eu tenho que me inspirar em pessoas, né, que também foram herdeiras e conseguiram triplicar ou quadruplicar o patrimônio. Sim. Mas no meu caso, eu tinha que seguir pessoas, né, que realmente passaram pelos mesmos obstáculos que eu. Então eu fui o cara que abriu 8 CNPJ. Eu fiz empresa de TI várias, não foi uma. Imobiliário, até eu chegar na ISA, eu tive várias tentativas. Abri vários grupos. Sabe aquele grupo? Você junta dois, três, vão abrir um CNPJ, mais dois, vão abrir outro. Vários. Ah, Vários. Então, assim, eu me inspirava em pessoas que chegou onde eu queria chegar e não tinha barreira que me barrava. Não tinha. Não tinha. ou seja, aí volta para aquela coisa também que não existe fracasso, existe resultado. Uhum. Não foi o resultado esperado, ok, para ali e recomeça e muda a rota. Muda a rota. Cara, Né? E porque, assim, no mundo dos negócios, né, não existe desculpa. Não existe desculpa. Né? Porque o mercado imobiliário movimenta hoje 40% da nossa economia. Então, se a sua empresa não está vendendo, é problema interno e não externo. O tal do vitimismo é a primeira regra que eu aprendi no mundo dos negócios. Lá com 18 anos, eu tô falando isso lá atrás, e que sim. hoje se aplica muito. Né? Se você tem alguma dificuldade, é interno, não é externo. Primeiramente veja interno para depois ver externo. E aquele papo de, não, mas é porque o poder aquisitivo da minha cidade não é tudo isso, as pessoas não estão comprando, o país. E aí? Isso, na verdade, você tem que analisar se é ou não realidade. Né? Se eu vejo um produto, quando eu falo produto, é um lançamento, Sim. tá? Esse produto tem 500 apartamentos e tem 400 vendidos, mas eu não vendi nenhum, o problema está na onde? Eu Exato. atendi 100 clientes, os 100 clientes não têm renda per capita. Será que o problema está realmente no cliente ou está no atendimento, está em técnica?
Porque o mercado, você tem que sempre analisar o mercado. Se o mercado está bom, e desde 2012 para cá, eu não vi um ano que o mercado foi ruim. Caramba. Você fala, Jeff, qual o ano que o mercado imobiliário foi ruim? Eu não sei. Para mim não teve. O mercado ele tem mudanças, são coisas diferentes. Ok. Ajuste de rota novamente. Exatamente. Que envolve a nossa economia, a política e tudo mais. Ok. Ó, nesses últimos 2 anos, Minha Casa Minha Vida tá muito alto. Vários empreendimentos. Vamos vender Minha Casa Minha Vida. Tem ano que rede de hotelaria está muito em alta, vamos vender rede de hotelaria. Só que quem está preparado para essas mudanças? Quem está disposto? Porque você vender uma casa de 10 milhões é uma forma, vender um popular é outra. Vender uma rede de hotelaria é outra. Quem está Exato. preparado para a mudança? Então o problema não está no mercado, está no interno. E lá atrás, quando eu comecei a formatar a Easy, eu já pensava nisso. É isso. Então não existe problema externo, o problema está em mim, interno. Se eu não estou, eu fiquei 6 meses sem vender, eu concordo que eu queria mudar o mercado. Eu concordo disso. Eu queria fazer um diferencial. Né? Eu queria facilidade, por isso que o nome Easy Vendas era vendas fáceis. Eu queria facilidade para o mercado imobiliário, porque era muito engessado. Eu sentava na mesa, o gerente perdia a venda. Pedia 10 cheques para o cliente, o cliente não entendia. Ó. E eu queria mudar aquele sistema. Queria um negócio mais prático. E eu Caramba. queria isso. Então, assim, isso. Só que hoje é muito comum as pessoas falarem de vitimismo porque é o problema do mundo. Não, olha internamente primeiro. Olha internamente. Né? Eu, para mim, culpar o externo, olha, tem que realmente o interno estar com muitos problemas. Só que geralmente não chega nisso. Quais foram as suas fontes que você acredita que você mais aprendeu? Exemplo, realmente em cursos, ou livros, ou em mesas com pessoas. Quais foram as suas maiores fontes de aprendizado? Eu tive vários pilares, tá? Como eu já tinha decidido me tornar um empresário com 16 anos de idade, por ter uma base, né, vendendo pastel na feira, eu já via desde com 16 anos que eu vendendo coxinha na feira, eu tinha 3 vezes mais salário do que um CLT e mais qualidade de vida, então eu já tinha tomado uma decisão. Eu me aventurei muito no mundo dos negócios, então eu sou uma pessoa hoje que eu já tive 2 construtoras, eu fiz parte já de marketing multinível, Rinode, Mary Kay, Herbalife. Então eu já passei por N, já fui mundo artístico. Então eu sempre já tive barbearia. Então, como eu já tomei uma decisão de me tornar empresário, então eu já me aventurei em vários pilares. O que me ajudou muito, tá? Você tá sem nomes, mas 3 pontos. No marketing multinível me fez crescer de uma tal maneira assim tremenda, tremenda, né? Os multinível que a gente conhece na vida. Sim. Como que eu conheci isso? Vendendo um terreno para uma pessoa, essa pessoa chegou no plantão de vendas e naquela época ele me provou com um extrato bancário que ele ganhava 60 mil reais por mês. Isso lá em 2014. A gente está falando de 200, Eu, 300 eu mil na minha hoje. cabeça, vender não é ilícito, não existe isso. Só que esse cara ele viu um potencial em mim. Ele falava, você tem um potencial, né? Eu tenho uma empresa e eu queria bater um papo com você. E um dia eu fui. Era um marketing multinível. Esse cara me ensinou muito. Esse cara me ensinou muito. Eu cheguei até em 200 pessoas numa rede de multinível, Caramba! né? E isso com a Easy em andamento, tá? Uma das coisas que eu percebi já em muitas empresas de marketing multinível e que a galera muitas vezes zomba e não presta atenção é o nível de treinamento que É eles muito. aplicam. É. É assim, tudo na vida e qualquer negócio, existe realmente os lados positivos e lados negativos, como todas as Exato. pessoas. É você que tem que optar aquilo que você vai absorver. Eu falo que nós aprendemos diariamente com todos os tipos de pessoas. É você que escolhe aquilo que você quer absorver. Nós somos uma esponja. Eu posso absorver coisas negativas ou coisas positivas. Eu sempre optei na minha vida eu absorver coisas positivas. Sempre. Aquela pessoa ali eu não gosto dela, mas eu absorvo aquilo que ela tem de bom. Cara, você acabou de falar uma coisa agora que eu falo muito isso, que assim, e eu vivo muito isso, que assim, antes de eu olhar se eu gosto ou não de você, será que eu não posso deixar isso de lado um pouquinho para ver o que que eu posso aprender, Exato. mesmo se você for um picareta? É. Então, assim, eu não quero conviver com você, mas calma aí. Ele achou alguma estratégia para chegar nisso? O que que ele fez? Qual a rota?
Então, isso que você falou faz muito sentido, pelo menos pra mim, Sim. justamente por conta disso que, cara, eu não preciso conviver com todo mundo. Mas, de certa forma, como que eu posso descobrir o que que passa na cabeça dele? É disciplina. Eu falo que é disciplina. Quando você faz, nós fazemos escolhas diariamente, seja para tomar uma água, uma cerveja, Ok. ou decisões se eu vou continuar no meu emprego ou pedir a conta porque eu quero me tornar um empresário. Nós tomamos decisões diariamente. Quando você toma uma decisão de entrar para o mundo dos negócios, tem que estar preparado para aquilo. O que é estar preparado? É lógico, eu vou sempre para o caminho tentar beber água limpa. Vou sempre Claro. pro caminho mais fácil, eu vou optar por isso. Porém, nem sempre as coisas acontecem assim. Então eu tenho que estar preparado para os momentos difíceis. Só que a maioria das pessoas não estão preparadas para isso. Porque problemas todo mundo tem. Se perguntar para você aqui agora, você tem problema familiar, financeiro, todo mundo tem. Ou se não tem, já teve. Todo mundo tem algum problema, alguma coisa. Todo mundo tem. A questão é como você lida com seus problemas. Esse que é o principal ponto. Hoje, na minha empresa, por exemplo, né, eu estou contratando pessoas que têm relações humanas e não técnicas no mercado imobiliário, que é muito mais fácil eu treinar e capacitar nela, aprender sobre economia, sobre o mercado imobiliário, do que eu mudar relações humanas. Porque se ela não tiver essa base, você não vai conseguir entrar no mundo dos negócios. Não vai. Ou seja, se ela não tiver esse Não feeling vai. interno já, não vai. Não vai, não vai. Cara, E hoje, não sei se você conhece, eu não conheço nenhum milionário, bilionário que não seja bom vendedor. não, Não nem eu existe. não conheço. Não existe. Você pode ser um ótimo médico, se ele não souber vender o produto dele. E pode ser um ótimo advogado, se ele não souber vender o serviço dele. E isso que você acabou de citar é exatamente um dos pontos que eu atendo bastante gente no posicionamento estratégico, que é justamente isso. A pessoa ela sai da formação dela, seja medicina, odontologia, o que for, e ela é jogada no mercado de trabalho, ela vai lá, gasta uma grana, monta a clínica dela e ela não começa a ver cliente. É. E aí? Porque não ensinaram ela a se posicionar, não ensinaram marketing, não ensinaram nada para essa pessoa. Nós não somos criados para isso. Isso vai desde a nossa legislação, nossa cultura. Nós somos criados para quê? Quem já ouviu aquela historinha? Estude, tire boas notas, sente na primeira carteira, não use drogas, se forme, né? Tenha Sim. INSS, um plano de saúde, aposente e morra. Nós somos criados por isso, por nossos pais, avós, bisavós. Agora, quem que ensina você a ser vendedor? Ninguém. A vida de empresário, empreendedor, ela tem desafios extremos diários. Qual seria o valor para você trocar essa vida com esses desafios e voltar a ser CLT? É uma pergunta assim que pega a maioria das pessoas, né? Hoje, a chance disso acontecer comigo, Jefferson, é zero. Por quê? Eu vivo aquilo que eu sempre sonhei, tá? O que que o Jefferson sempre sonhou? Que a maioria das pessoas sonham com isso. Qualidade de vida, primeiro ponto. Eu falo que todo mundo busca isso, dependente da área. Mas o que que vem com a qualidade de vida? Você precisa ter flexibilidade de horários, você precisa ter saúde, você precisa ter dinheiro para você sustentar isso. Isso, infelizmente, o CLT não te proporciona. E não adianta eu mentir aqui e falar para você que isso não proporciona. Não proporciona. Porque você entra em qualquer multinacional. Você olha o cargo máximo ali, é o quê? É um diretor comercial. Os caras não têm vida. É. E muitas vezes o salário dele não é aquilo que você sonha em ter. E para você chegar nesse cargo, só tem um cargo. Ou seja, qual que é a chance de você chegar lá? Infelizmente, ele não estando mais. Não tem outro segredo. Porém, o brasileiro, falar do Brasil, tá, em si, é acostumado com o quê? E nós buscamos segurança. Por quê? A nossa cultura foi passada desde as nossas bisavós, avós, pais. Nós somos criados para quê? Para segurança. E segurança não acompanha a qualidade de vida. Mas aí que tá. Você acha, de verdade, eu tenho certeza que você vai responder que não, mas que um cara desse, que é um número dentro de uma multinacional, ele tem algum tipo de segurança? Zero. Zero. Sabe por que zero? Tá, eu sou um empresário. Se amanhã eu chegar no o meu quadro de funcionários quiser demitir todo mundo, eu demito todo mundo. Qual que é a segurança que ele tem? Não existe. Não existe segurança. A segurança você faz ela. Como que você faz ela? Você tem que criar ela. Com o quê?
Resultado. E quando eu falo resultado, eu não falo só de dinheiro. Sim, Não falo claro, só de claro. dinheiro. Quando eu falo resultado, você tem que. Quem fala que não anda em conjunto vida pessoal e profissional é mentira. Mentira. É mentira. Chega em casa, não paga a pensão do seu filho, não tem alimento dentro de casa, não paga a escola do seu filho, não paga o combustível, não tem a gás para você cozinhar. Vai existir amor na onde? Acabou o Não relacionamento. tem. Então, qualidade de vida são vários complexos, que infelizmente o CLT não te proporciona isso. Gerson, você é completamente contra o CLT? Não, não sou. Eu acho que tem que ter, tem que existir, tá tudo bem. Eu Sim. só sou contra aquela pessoa que sonha em ter essa vida, por exemplo, que eu tenho, mas não quer pagar o preço. E eu falo pra ele, você não vai chegar, porque não tem como. Não tem. Não Tá, existe almoço grátis. eu quero ter a vida que o Rodolfo tem. No CLT você não vai ter. Não tem como. Mas tá tudo bem também. É que sempre no CLT existe um teto, como você disse, e ou precisa sair uma outra pessoa, ou você precisa de uma jornada ali de 20 anos naquela empresa para poder chegar nesse teto. Sim. E muitas vezes esse teto ainda não é o que um empresário consegue faturar ali, às vezes no mês. Não é. E aí você fala, cara, eu quero ter. Ah, não, mas é porque a vida é injusta. Será que a Não. vida é injusta ou será que você não se capacitou o suficiente para fazer algo diferente? Escolhas. É escolhas, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Não tem nada de errado em você. Você pode ter um sonho de ter realmente uma carreira numa multinacional. Então você teve esse planejamento, tá tudo bem. Concordo? Só que a maioria das pessoas querem viver uma vida fazendo coisas que você não vai ter essa vida. Que não cabe. Não tem como. No nosso Brasil não tem como. Quer um maior exemplo disso? Vou falar do Brasil, né? Muitos brasileiros têm um sonho de morar e trabalhar nos Estados Unidos, não tem? Sonho Sim, americano, sim. não é? Sonho americano. Só que aqui, se você sai do Brasil para ir para os Estados Unidos, tá? Sem uma profissão, sem um planejamento de carreira, você vai trabalhar do que lá? Que a maioria acontece isso. Pedreiro, faxineira. E que tá tudo bem, não tem nada de Sim, errado. claro. Mas aqui, se você falar pra ele, tá, você amanhã vai virar. Um pedreiro. Isso. Ele vai falar o que pra você? No Brasil não atua dessa forma. E lá ele atua. É, Qual que é a diferença? Fala pra mim. O idioma. Ah, ganha mais. Quem falou que ganha mais? Você ganha mais, você gasta mais. exato. Então, isso é muita crença. É muita crença do brasileiro nisso. Porque a nossa cultura preza por isso. Agora, eu quero me tornar um empresário, tá? Independente da área. Independente da área. Tá? Você está disposto a pagar o preço? E o preço que você paga é muito alto. E eu paguei esse preço. Me arrependo de algumas coisas? Não. Talvez faria diferente. Ok. Mas não me arrependo de nada. Eu tive que abrir mão de família, de filhos. Total. Você está preparado para ficar 6 meses, um ano, sem ver R$ 1 de lucro? Quando eu falo lucro, é para você comer e você combustível, que é a nossa ferramenta de trabalho hoje. Você está preparado para isso? Porque todo mundo tem contas. Está preparado para você chegar em casa e falar, "Ô, mãe, tem comida para mim hoje? Nossa. Pai, tem R$ 50 para mim trabalhar amanhã? Final de semana, tem dinheiro para uma pizza? Não. Você está preparado para isso? Tomara a Deus que você não passe por isso. Só que Exatamente. a maioria passa, quem vem de baixo. Porque o resultado não é da noite pro dia. Não existe milagre. Não existe. Então, essa é a maior dificuldade hoje dessas escolhas. Eu quero ter a vida que o Rodolfo tem hoje. Mas está preparado para passar aquilo que ele passou? Está preparado para ficar, vai que seja 6 meses? Está preparado para ficar 6 meses sem salário? O que vai passar na sua cabeça? Tá, e aí, como que meu filho se alimenta? Como que eu vou me alimentar se eu vou ficar sem salário? Você tem que dar um jeito. Eu fiz uma escolha, continuar trabalhando na feira. Sacrifiquei minha saúde? Muito. Vocês imaginam, eu acordava 3h30 da manhã, vendia pastel até meio-dia, tomava banho, pegava o carro e ia pra Campinas, voltava às 6, 7 horas da noite. Aí fica aquela pergunta, né? O que você está disposto a enfrentar pelo seu sonho, pelo seu objetivo de vida? O que você está disposto a abrir mão realmente para fazer isso acontecer? E realmente, o que você está disposto a investir para você falar, cara, eu sonho com isso e eu vou conquistar isso? Investir em você. Em você. Porque assim, é o que você falou, é poético, a pessoa fala assim, eu vou ser um empresário. Só que aí na hora que dá o primeiro aperto, ela começa a reclamar da vida, começa a reclamar de tudo, e ela espana. É. Cara, É porque quando você abre um negócio, dependente de qual seja a área, primeiro você tem um autoemprego. Aí começa a dificuldade.
né? O que que é o autoemprego? Se você trabalhar, você tem renda. Se você não trabalhar, você não tem. Então ainda você não tem uma empresa, você tem um autoemprego. Eu só não tenho um chefe. O chefe agora sou eu, eu não sigo regras. Aí que começa a dificuldade. O que é pior ainda do que É CLT. pior. Porque para você, aí, porque assim, para você crescer uma empresa, começa a ter o quê? Custo. E esse gap é comprovado isso no nosso país. Eu não sei exatamente o número. A maioria das empresas hoje no país fecha em 3 meses. 3 meses. Isso é dados do Brasil. Por quê? A pessoa lá abriu, ela tem um alto emprego. Para ela crescer, ela precisa fazer o quê? Ponto físico, secretária, contratar. E da onde que sai esse dinheiro? Infelizmente, a maioria do início dessas carreiras vai de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, sai do próprio bolso. Sai daquilo que você não tem. Muitas vezes tem que vender um carro, você tem que vender aquilo que você tem para você colocar na empresa. Aí você imagina, né? Falam muito assim, vai, no meu caso, eu voltava para casa, a minha esposa falava, Jefferson, vamos comer uma pizza R$ 100? Eu falava, não. E na conta com 30 mil, que na segunda-feira tinha que pagar funcionário. E Nossa, que aí? desespero. A escola do filho venceu. Tem que comprar fralda. Fala, não tenho R$ 100, mas tem lá 30 mil na conta, mas só que é da segunda-feira. Se você não pagar os funcionários, acontece o quê? Só piora. Só piora. Quem tá preparado para passar por isso? Isso que você acabou de falar, alguns episódios anteriores, eu recebi aqui o Luciano, que ele é dono de uma encadernadora que chama Via Color. É uma das maiores da América Latina e está entre as 3 maiores do país, do Rio Grande do Sul, e ele teve aqui. E ele falou que em alguns momentos da vida dele ele teve que fazer isso, literalmente vender o carro dele para injetar dinheiro na empresa para fazer girar e não desistir do sonho também. Porque assim, eu sempre falo isso, eu espero que a gente sonhe quando a gente abre um negócio para não passar por isso, é lógico. Você acha que eu queria passar por isso? Não. E eu era um cara que chegou até preparado para isso, porque eu já tinha esse sonho com 16 anos, um moleque, né? Só que infelizmente eu passei. Passei, porque eu não tinha de onde tirar. Quem vem muito de baixo, você não tem reserva, não existe Não isso. existe, não existe. Não existe Esse isso. papo de reserva de emergência. Não tem. Você tinha R$ 50 para você comer e Eu vivo na emergência. diariamente. Então são muitas etapas na vida de uma empresa, dependente do cargo, entendeu? São muitas fases, né? Essa primeira, que é de maior dificuldade, esse segundo ponto que eu cito, onde você começa a formatar a empresa, contratar. Isso é um segundo ponto muito importante. E o terceiro ponto, que para mim foi o ponto mais difícil. Falo muito mais difícil ainda do que não ter dinheiro no começo, que é o quê? Você aprender o que é o papel do empresário. Para mim, isso foi a maior dificuldade minha. Você, te conheço um pouquinho mais, sei que você teve também outros ramos de negócio, mas o ramo imobiliário realmente é o seu forte. Se fosse para você ajudar um empresário que está assistindo isso aqui hoje, quais são os pontos que você fala, cara, presta atenção no início, nesses pontos? Quais seriam? Ponto principal hoje, tá? Para quem está começando. Primeiro ponto. Contratação de profissional e capacitação. É o primeiro ponto. Uma empresa é feita de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Dependente do tamanho da sua empresa. Primeiro ponto. Treine e capacite seu profissional. Porque sem isso você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por que você não vai? Porque quando você abre uma empresa, você acabou de sair de um CLT. Você é o vendedor, você é o gerente, coordenador, um diretor. Mesmo sem saber, você é. Sim. Quem faz os pagamentos quando você é pequeno? Você. Quem faz a contabilidade? Você. Quem faz o planejamento? Você. Quem vende? Você. Mesmo sem saber, é você quem faz. Então, essa é a a maior dificuldade. E eu enfrentei esses problemas depois de 8 anos. Porque a empresa começou a faturar muito, a empresa a crescer muito. Só que quanto mais a empresa crescia, mais o Jefferson trabalhava. E a gente chama hoje no mundo empresarial cresce unilateral, que é um crescimento errado. Ou seja, quanto mais a empresa faturava, eu falava, eu vou morrer de tanto trabalhar. Chegou um momento que eu falava, não quero mais que a empresa cresce. Porque quanto mais crescia, mais eu trabalhava. E onde você precisa fazer o quê? Aprender. Aprender a ser empresário. Essa mudança, para mim, foi uma das maiores dificuldades. Eu tô anotando uma pergunta aqui
Pra eu não tirar você dessa linha de raciocínio dos pontos, mas depois eu quero Sim, voltar sim. pra isso aqui. Por isso que eu peguei o celular. Hoje, né, porque essa mudança, entender o que é ser empresário, eu aprendi depois de 8 anos. Então, quem está começando agora, vai abrir empresa amanhã, começa a estudar. O que é ser empresário? Ok. Porque eu apanhei depois de 8 anos. E o risco da empresa falir nesse ponto é muito grande. Ou seja, imagina, depois de 8 É. anos. Nossa. E quando você está, né, nesse crescimento, você tem muitas responsabilidades. Você tem funcionários, você é responsável pela família deles. Você tem muitos negócios que você é responsável por isso. Isso soa muito poético e várias vezes a gente já escutou empresários falando disso também. Esse peso, eu tô te perguntando isso sinceramente porque eu ainda não cheguei nesse nível. É realmente brutal no ombro de vocês de, cara, existe famílias dependendo de mim? É muito, muito. Muito porque você entende que a empresa é feita de pessoas. O primeiro ponto. Se você não cuidar da base de uma empresa que são pessoas, você não tem uma empresa. Essa empresa até pode ficar um tempo no mercado, mas ela não vai performar, em um momento ela fecha. Quantas multinacionais você viu assim que fechou? Você fala, mas como que fechou isso? Nossa. Faturamento milionário, mas você não sabe o que está nos bastidores. Pesa muito, pesa muito. Você imagina, num caso, você contrata uma pessoa que ela tá trabalhando numa multinacional, você faz uma contratação dela, só que ela vem para algo que não existe. Você atrasa o salário dela, você tirou ela de algo que realmente que ela estava feliz lá. Sim. Mas você ofereceu algo melhor, normal, uma oportunidade melhor para ela. Como que você não pesa isso em você? E é aquilo que você fala. E quem não tem isso, né, pode ter, você que tem empresários que têm sucesso não fazendo isso, eu acredito, pode ser que sim, tá? Mas não é a linha que de mundo de negócio que eu prezo, Perfeito, perfeito. né? Se eu faço isso com um funcionário, imagina com o meu cliente. Integridade zero, né? Zero, zero, zero. Né? Isso tem algo que um empresário tem que prezar pelo seu nome. Perca dinheiro, perca negócio, se afunde, mas não perca seu nome abre portas. E um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, no mundo dos negócios, um difícil empresário que caminhou, por isso que não teve momentos difíceis. Sim. Eu falo que é relacionamento. Se você não tiver relacionamento, você não tem nada. Esse seria o segundo ponto, então, relacionamento? É. Hoje, falar nos dias atuais, tá? A maior dificuldade hoje das pessoas é relacionamento, o famoso network que a gente fala. A maior dificuldade, porque hoje o mundo é digital. O mundo é digital, ele é online. Porém, né, a partir dos 50% de qualquer venda, você precisa humanizar. E nessa parte de humanizar, os profissionais não estão preparados mais. Não estão. Quanto da evolução de Jefferson em empresas se deu a partir de network? Ou seja, de relacionamento? 80%. 20% técnica. Ou seja, o cara que acha que só com técnica vai ter um bom resultado. Infelizmente, não. Eu tive, nos últimos 2 anos, que demiti gerentes altamente capacitados e preparados, da minha época, de 15 anos atrás, que performavam-se muito, que hoje perderam espaço no mercado por não ter esse relacionamento. Mas altamente capacitadas, técnicas. Mas no mundo dos negócios, você não souber vender, que é o relacionamento, funciona. Existe uma frase que eu carrego, eu aplico até em mentorias e tudo mais, que diz que não é o mais preparado que se destaca, Sempre foi. é o que sabe se posicionar, o que É, tem relacionamentos. sempre foi. Concorda com isso de fato? 100%. Né? Hoje nós chamamos de lead, né? O famoso lead, que é o cliente que se cadastra. Né? Isso é comum, é cômodo hoje qualquer vendedor estar atrás de uma tela esperando o cliente que se cadastrou. Cair do céu. É isso aí. Só que quem hoje faz uma compra em 2 minutos, né? Ah, eu quero comprar onde que eu assino. Não é assim mais. Hoje, quando a pessoa ela entra em contato com você para comprar um imóvel, ela já sabe do preço, ela já sabe da metragem, ela já viu foto, ela já viu tudo na internet, ela já viu tudo nas redes sociais. Sabe por que ela está entrando em contato com você? Para você tirar dúvidas que ela não viu na internet. Só que para isso você precisa do quê? De relacionamento. Pessoas compram pessoas. Pessoas com pessoas. Hoje, para me contratar, né, tem pessoas muito técnicas.
Mas o relacionamento, agora eu falo, relacionamento de networking, Ok. zero. Como que eu treino e capacito eles? É rua. É rua. Hoje nós fazemos estratégia na empresa. Você vai tomar café na segunda nessa padaria, terça nessa, quarta nessa, quinta nessa. Estratégias networking. Sem isso você não vende. Exatamente. Você não vende. Você não vende. Hoje network é a base do mundo dos negócios. O cara que tá começando, aí vem a pergunta que eu tinha anotado. O cara que ele tá começando, o empresário, você acha que ele deve contratar um profissional sênior, ou seja, que já é bom, ou um que ele possa capacitar nesse momento que ele também tá patinando? Vale a pena investir mais ou menos nesse período? Falo no mundo atual hoje, tá? Ok, Que essa mudança que eu fiz internamente. É muito melhor você treinar e capacitar esse profissional. Você pegar uma pessoa que tem força de vontade em aprender e tem os mesmos objetivos que você na vida de crescimento. Não adianta nada eu pegar um cara que já formado, um sênior, cheio de vícios, e ele não. Porque ele vai vir para dentro e vai contaminar completamente o ambiente. cultura diferente. Não. Hoje eu contrato pessoas que querem aprender e querem ter um objetivo de vida. Porque esse cara, se eu falar para ele, olha, você precisa ler esse livro aqui, ó, ele vai ler. HP, aprende a mexer na cabeça dessa forma, ele vai aprender. Estude isso, ele vai fazer. Chega 8 horas, ele vai chegar 8 horas. Traduzindo, o que você está me falando é que antes de contratar, você vê o alinhamento de propósito da pessoa. 100%. Hoje, a minha entrevista de emprego hoje eu contratei profissionais para fazer isso juntamente comigo, é basicamente nada técnico. Tem pessoas que quando você coloca na sua frente, ela não consegue dialogar com você. Não consegue. Essa pessoa pode ser técnica, ela vai vender como? Não vai vender. Exatamente. Não vai vender. Ela não sabe se postar, ela não sabe, não tem postura, não vai vender. Porque isso é muito mais difícil formatar na pessoa do que técnicas da área. Ó, Opa, fotografia eu não entendo nada, mas se eu tiver força de vontade, você me ensina. com certeza. Exato. Não sei o tempo, faz 6 meses, um ano. Sim, Pelo menos eu vou conseguir tirar algumas fotinhas, eu vou. com certeza. Se eu tiver força de vontade, falar, Jefferson, estuda isso, faz isso, pratica isso. Se eu tiver força de vontade, eu vou aprender. Isso é em Exatamente. todas as áreas. Hoje, a base de contratação minha é analisando a pessoa. A pessoa. Relacionamento pessoal. E hoje, qual a dificuldade hoje do mundo dos negócios? Independente da empresa. Contratar hoje supervisores. Quando eu falo supervisores, são gerentes, Sim, coordenadores, diretores. Por quê? Onde estão esses profissionais que têm relações humanas? Não tem mais espaço para aquele diretor chucrão. Não tem mais. verdade. Antigamente não era, na nossa época não era. Sim. A gente vem dar um tapa na mesa e Eu mando, você obedece. é isso aí. Faz isso hoje. Você vai ser processado, você perdeu toda a equipe, começa do zero de novo. Sem contar que se você não for processado, você perdeu o engajamento da equipe. Não existe mais isso. Agora, cadê esse profissional? Então, hoje eu formato, eu treino, eu capacito o profissional para isso. Eu já tenho corretores na empresa que eu já viso daqui 2 anos serem coordenadores e gerentes. Isso é no dia a dia. E você consegue perceber isso no dia a dia. Como? Tem corretores que começam um mês na empresa, um mês. Só que ele já ajuda um, já ajuda o outro, ele já sabe conduzir, ele não reclama. Ele escuta os problemas das pessoas, ao invés de ele reclamar junto, ele faz o quê? Ele auxilia, não, vai por esse caminho, vai por aquele. Ele não fermenta. Esse é o cara. Esse é o cara que eu quero. Porque é comum, se eu começar a reclamar aqui, eu dar um exemplo. Nossa, meu carro tá sem combustível. Pô, o meu também tá. Esse cara não vai ser gerente, na minha empresa não. Agora, aquele cara que escuta e dá a solução, cara, ele pode estar ferrado na vida pessoal dele. Ele chega muitas vezes na empresa acabado, brigou com a esposa, tá sem dinheiro, tá tudo ruim. Só que ele chega ali, ele vai trabalhar, ele não solta aquilo. Porque ele sabe que todo mundo tem problemas. Esse cara eu quero. Esse cara na minha empresa ele vai voar. E para ficar claro até, não é que a gente tá falando que a pessoa não pode ter um dia mal. Não é isso. Não é todo dia que a gente É tá que ela bem. não pode ser aquela pessoa pessimista que Exato, fica achando que exato, tudo é contra ela. exato. Uma frase que eu gosto muito na minha empresa: 1% é motivação, 99% é transpiração. O profissional que precisa de motivação para trabalhar, esse profissional não fica na área, independente da área. Porque não é todo dia que você tá bem. Cara, e outra, imagina assim,
como se manter motivado 6 meses não vendo Como? nada, Como? 2 anos não vendo nada. É. Não tem motivação que se sustenta se não tiver um propósito alinhado. Propósito. Propósito de vida. De vida. Independente da área, propósito de vida. Você tem que saber onde você quer chegar. É isso que eu bato muito, né? A pessoas que estão começando. Tá, qual que é o seu propósito? O que você está buscando aqui na minha empresa? Aí vamos lá. Graças a Deus, eu tenho oportunidade de falar com empresários grandes e pessoas que estão querendo chegar nesse universo. E muitas vezes, quando a gente vai conversar com esse papo de propósito, tentar trazer essa mentalidade para essas pessoas, elas olham com o olhar de, você vai vir com esse papo de coaching pro meu lado agora, com essa conversinha fiada de mentalidade. Cara, qual a importância disso na vida de um profissional de verdade, de elite, para fazer a diferença nessa jornada? Eu chamo, isso é como quebrar essa crença. Eu chamo de crença limitante. Né? Como tudo na vida, há coisas boas e coisas ruins, independente da pessoa ou do lugar. Há coaches ruins? Sim. Há fotógrafos ruins? Sim. Há corretores ruins? Como tudo na vida. Você tem que primeiramente quebrar uma crença limitante que você tem dentro de você. E qual que é a principal crença limitante? Isso comprovado. Você pega os maiores empresários do mundo, isso é comprovado. Qual que é a maior crença limitante? A tal de segurança. Há uma ilusão. Há uma ilusão que no CLT, independente do seu serviço, do seu trabalho, que você tem segurança. Isso não existe segurança. Eu não vou me aventurar, um exemplo, tá? Eu sou um dentista, não vou me aventurar porque eu prefiro ficar aqui porque eu tenho meu salarinho, tenho segurança. Mentira, você não tem segurança. Não existe. Isso é uma crença limitante. Mas por quê? Nós somos criados assim. Isso começamos lá atrás. Você tem que quebrar essa barreira. Porque se você quer ter uma vida completamente diferente da maioria da população brasileira, você precisa fazer algo que a maioria não faz. E quanto antes você quebrar essa barreira, Exato. antes você começar a andar. Exato. Presta atenção, então. Nesse sentido, existem os 3 pontos. Capacitação pessoal, a capacitação, então, de mentalidade e o network. Exato. Se esse cara chegar pra você, na sua frente hoje, com esses 3 pilares, você deixa ele escapar? Não deixa. Não deixa. Esse cara eu contrato amanhã. Uma historinha aqui pra vocês, tá? Eu sempre faço muitas mentorias, enfim, né, no mundo dos negócios. A gente até brinca, né? Tá lá em 200 empresários, 300 empresários a nível nacional. Às vezes um profissional desse, quando entra nesse meio, a gente até brinca. Quem vai contratar? Eu dou X, eu dou Y. Tudo é briga pra querer contratar um profissional desse. Então presta atenção. Para de mimimi, para de conversa fiada. Vai se capacitar, vai tratar a sua mentalidade, para de ser vitimista e vai criar relacionamento com pessoas. Às vezes o tiozinho da padaria que você não dá bom dia pode ser a porta que você precisa para te ajudar nessa jornada. Concorda? 100%. E uma dica que eu dou quem vem de baixo, como nós vemos de baixo, qual que era o relacionamento nosso? O meu era o cara que vendia o alface, que vendia o chocolatinho. Eu não tinha relacionamento com quem realmente eu queria fazer dinheiro. Não tinha. Eu tive que conquistar. Porque muitas pessoas falam, mas o meu nicho aqui, eu não tenho esse relacionamento. Tá, conquiste. Conquiste. Tá, onde tá as pessoas que você precisa? Tá naquela padaria X? Vai lá. Faz uma reservinha, vou gastar R$ 200. Vai, é investimento, almoce lá. Mas gere relacionamento genuíno. É isso aí. Não só querendo ser sanguessuga, né? Sim, exato, 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 exato. Né, porque relacionamento é a base de qualquer negócio. Qualquer negócio. É relacionamento. Cara, fantástico, fantástico. E assim, de verdade eu toquei nesses pontos e a conversa foi nesse rumo realmente, porque eu sei do peso que você tem e carrega em cima disso, nesse gerenciamento de equipes e tudo mais, e não só com vendas. Eu sei que você na parte de vendas destrói, mas que você também entende dessa outra parte que faz muito sentido e muitas vezes é onde as pessoas mais patinam. Exato. Agora fala pra mim, como foi criar outros negócios num momento que você fala, cara, eu já resolvi, entre aspas, a minha vida, eu tenho os meus problemas e eu sei lidar com os meus problemas, não tem nada muito extremo além dos que eu já conheço. Vou começar coisas diferentes do zero e vou criar novos problemas. Falo que empresário, a gente tem um mal positivo pro mercado,
Que a gente nunca está satisfeito, né? A gente sempre está buscando algo a mais. Então não existe um limite. Isso que é muito satisfatório no mundo empresarial. No CLT você tem limite. Alguém te coloca Exato. um limite. No Um mundo teto. empresarial não existe. Então, assim, quando eu aprendi a fazer empresa, contratar, treinar, capacitar, fazer uma empresa realmente, comecei a identificar que outras empresas passavam pelos mesmos problemas que eu. Ou a maioria das empresas, que é a estatística do nosso país. Exatamente. Como que eu percebi isso? Participando de congressos de empresas que estavam lá pelas mesmas dores que eu tinha. Quais dores? Profissionais, capacitação, como que eu faço isso? Então, assim, eram as mesmas dores da pessoa que vende o automóvel, do cara que tem uma empresa de sorveteria, eram as mesmas dores que eu tinha. E quando eu aprendi isso, me deu um gap. Qual gap? Vou fazer outras coisas, vou ajudar outras empresas. E com isso, automaticamente, novos desafios, novos planejamentos, novos sonhos. E aí foi, né? Aí abri uma construtora, e abri barbearia, entrei no mundo artístico. Porque o sistema empresarial, nos bastidores, ele é o mesmo. O que muda é a parte técnica. A barbearia corta cabelo. A imobiliária vende imóveis. A sorveteria vende sorvete, mas A empresa. você tem que saber gerir empresa. E aí vem um ponto que assim, ó, você acabou de reafirmar o que eu acreditava. Então, muito obrigado por isso, você vai entender agora. Porque assim, ó, quando eu faço acompanhamento para profissionais na questão de posicionamento, eu justamente explico para as pessoas que é o quê? Eu tenho pegado o que eu aprendo com esses empresários, nos networks que eu faço, nos eventos que eu faço a cobertura, nos relacionamentos que eu gerei, e eu pego isso dessa prateleira e começo a trazer para eles também. Isso muito mais mastigado, realmente encurtando esse período de aprendizado e tudo mais. E agora você falando tudo isso, é basicamente o que você fez também. Você lapidou a sua área e essa expertise, esse conhecimento você tem aplicado em outras áreas também. Cara, muito obrigado por isso. Você É, reforçou essa narrativa que eu carrego sim. também. Mas e aí, como que foi entrar no mundo artístico? A Easy, que é a imobiliária, né, o grupo que eu tenho, eu cheguei no momento, comecei a fazer muitos eventos, né, para incorporadores e construtoras. Qual que é a estratégia a gente utilizava para isso? Vou dar um exemplo, tá? A gente ia lançar uma rede de hotelaria na cidade X. Quem compra uma rede de hotelaria? Investidores. Ok, Tem como eu fisgar um investidor através de tráfego pago? Tem, mas as chances são mínimas. ok. Tá? Um investidor que ganha 100, 200, 300 mil reais, ele vai se cadastrar num anúncio? Jamais. Não vai. Jamais. E é esse cara que eu preciso fisgar. Como que eu fisgo esse cara? Esse cara não tá na rede social. Ele não está. Eu preciso fazer o quê? Eventos, congressos. Aí eu contratava artistas, fazia eventos fechados somente para investidores e empresários. Eles frequentavam o ambiente e automaticamente faziam aquisições. Então, ela tinha tudo uma estratégia comercial. E nisso, eu fiz uma contratação de um artista, não sei se é para falar o nome ou não, Com você, velho. Diego Faria, né, que em 2013 bateu top 1 aqui no Brasil, com a música Elas Ficam Loucas, que é o que Cara. mais a gente tem mais de 30 anos aí vai lembrar. Uhum. Né, ele foi para a Europa, né, meados de 2014, né, foi para a Europa, ganhou muito dinheiro. Aí, no retorno dele no país, né, surgiu uma oportunidade, acabei conhecendo ele, contratei ele para fazer um evento. Foi um sucesso, né? A gente vendeu, eu fiz dois shows com ele. Aí, com relacionamento, entramos num relacionamento, né? E ele tava voltando pro Brasil, já tinha um empresário, tava precisando de mais dois empresários. Acabei gostando do projeto e acabei entrando de cabeça. Caramba. Aí foi, não, porque na minha cabeça era o seguinte, né? Eu aprendi a fazer empresa, então eu vou ajudá-los e vou crescer com isso também no mundo artístico. Porque eles buscavam uma pessoa, né, para realmente fazer empresa no mundo artístico. Gestão. Exatamente isso. Que nós éramos em três empresários, cada um com uma característica distinta. Ah, Eles buscavam uma pessoa com o meu perfil. E eu acabei aceitando o desafio e. cara, que loucura. É. Ok, você veio para somar. Mas quais foram os aprendizados que você teve nessa jornada? O mundo artístico, eu falo assim, olha, ele me ensinou muito, né, dois pilares. Reforçou ainda mais a questão de relacionamento e networking, Ok. né? E sobre logística. Eu falo a você que está me ouvindo aí, logística.
Muitas vezes a gente pensa que logística é o quê? Ah, eu fazer um transporte de um produto do A para o B. Logística é tudo no mundo dos negócios. Porque a logística está entrelaçada diretamente à sua agenda. Se você tem uma gravação em São Paulo, nós estamos a 2 horas de São Paulo, se você não fizer corretamente essa logística, você não vai conseguir chegar. E quando eu falo não conseguir chegar, você pode até chegar, mas atrasado, com fome, não vai render. Isso influencia lá no faturamento no finalzinho. Então, assim, o mundo artístico ele me ensinou muito, muito. Né? Porque você percebe que uma empresa, né, como eu cito, uma imobiliária, uma sorveteria, um podcast, dependente da empresa, a gestão dos bastidores é a mesma. Ela é a mesma. E o mundo artístico ele me ensinou muito, tá? Relacionamento, a importância do relacionamento. Importância. Porque para você conseguir fazer um show, vai no Barretos, que é o maior rodeio que nós temos no nosso país, não é só qualidade. Tanto é que não são os melhores artistas que estão lá. Sempre foi assim, na vida é assim. Na vida é assim, não é somente técnica, você precisa de técnica sim, ser bom naquilo que você faz, só que você precisa também ter a parte empresarial. Você precisa ter relacionamento, você só precisa gerir isso. Você precisa, se você não tiver isso, você não vai chegar. Você pode ser um ótimo cantor, ser excelente, mas se apenas você e sua família te ouvir, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, o mundo artístico, eu aprendi muito, muito, muito. Porque eu consegui conviver com os melhores ali da música. Com as melhores agências, né? Com as melhores assessorias de imprensa. Então, consegui, né, estar em rede nacional. Consegui entender um pouquinho mais os bastidores. Por exemplo, hoje, na minha empresa, eu utilizo muitas técnicas que eu aprendi no mundo artístico nos bastidores do mundo digital. Tá, Caramba. Jeff, como funciona o YouTube, como funciona o Spotify, como que funciona esse tal de ranking? Quando eles falam, é top 1 no Brasil, o que que eles ganham com isso? Como que funciona isso? Então, assim, eu aprendi muito, né? Isso eu levo pra minha vida. Cara, aí você fala assim, ó, um empresário, dono de uma imobiliária, vamos falar assim, que o cara entende de mundo É, artístico. Qual que é a lógica? Só que aí, a pergunta é, eu também tenho certeza que sim, mas vou fazer essa pergunta. Quais são os pontos que você fala, cara, isso aqui eu consegui pegar da música, do meio artístico, e isso aqui eu lapidei para colocar nas minhas estratégias de vendas na imobiliária e tudo mais. Existiram estratégias que você conseguiu adaptar para isso? eu falo que quase todas, né? No sentido de, primeiro, relacionamento, tá? A gente está reforçando muito isso aqui, network e relacionamento. Isso no mundo dos negócios, né? Por isso que eu cito hoje uma empresa formada com 80% relacionamento e network. 80%. Né? No mundo artístico, se você não tiver isso, você não existe, não existe empresa, não existe artista, não existe. Não existe. Quando eu falo relacionamento, o que é relacionamento? Se você não tiver relacionamento com agências, se você não tiver relacionamento com os contratantes que contratam o seu show, se você não tiver relacionamento com as assessorias de imprensa, se você não tiver relacionamento com as televisões, você não vai chegar a lugar nenhum, não tem como. Para uma música estourar a nível nacional, você precisa disso, desses pilares. Só que para você conseguir esses relacionamentos, vem o que? Estratégia comercial. Aí que tá a estratégia comercial. Tá, Jefferson, como que eu faço para ter um relacionamento com o SBT? O que que eu faço? Eu mando um e-mail? Eu vou lá? O que que eu faço? Estratégias comerciais. Para você conseguir relacionamento, você precisa disso. E aí que é literalmente estratégia comercial. Cara, na, uhum, nos acompanhamentos que eu faço, uma das coisas que eu falo e cito muito para as pessoas é: sai da sua bolha, vai gerar relacionamento com empresários, com pessoas de fora da sua bolha, É. que estão passando por problemas diferentes ou que já passaram pelo que você já passou, e vai aprender isso e vai lapidar o que ele passou e tentar trazer para o seu negócio. Você acredita que essa também é uma forma de você criar estratégias diferentes do que o mercado tem aplicado? Não tenha dúvidas, né? A Easy Vendas, por exemplo, ela sempre foi formatada para trazer um diferencial. O nome já diz, Easy Vendas, eu queria facilidade no mercado. Então, eu sempre busquei e busco diariamente isso, fazer um diferencial. Enquanto as pessoas estão fazendo vídeo de tal forma, eu tenho que fazer algo diferente para atrair. Porque no mundo online eu preciso chamar atenção, primeiro ponto. Não adianta eu ser lindo e maravilhoso. Se eu não chamar atenção, eu não consigo resultado. Cara, hoje a gente vê que deu um boom esse mercado imobiliário, dos corretores querendo fazer vídeo, querendo fazer postagens e tudo mais. Cara,
Eu lembro dos trabalhos que a gente fez É, sim. lá atrás. Você realmente também, como um dos pioneiros de toda essa explosão que teve, e você já tinha essa mentalidade de fazer diferente, de criar essas estratégias, de investir nisso também. E de onde vem? A resposta vai ser a mesma, é do network. Porque, assim, ó, a pergunta que eu faria é: de onde vem essas sacadas diferentes? Mas a gente acabou de responder isso agora. É. É exatamente isso. É assim, o empresário, eu falo que independente do ramo, né, ele tem que estar sempre antenado a tudo. Isso é uma característica realmente do empresário, isso. Mas a tudo que é negócio dele ou a tudo, tudo? Tudo, tudo. O empresário, né, vou dar um exemplo aqui, eu não sou uma pessoa ligada à novela, se você perguntar Ok. pra mim, mas eu consigo conversar contigo. Caramba. Tá, eu não conheço muito bem, eu não entendo muito bem de basquete, mas eu consigo dialogar com você às vezes 1 hora aqui. Caramba. Então, isso é você estar sempre antenado com o que está acontecendo. A Jefferson, eu não gosto de política, mas você tem obrigação de saber o que está acontecendo. Eu não gosto de futebol, você tem obrigação. Por que você tem obrigação? Se eu tô lá num outro país, né, eu tô fazendo um relacionamento, a pessoa tá falando comigo sobre basquete, eu vou ficar assim, quieto? Eu perdi meu tempo. Ou então eu vou cortar a conversa falando, ah, não, é que eu não gosto desse assunto. Jamais. Jamais. O empresário que não está antenado no mundo, que está acontecendo no mundo, os caras não tem como ele ter relacionamento. Porque relacionamento não é somente você ir. Não é. É você conseguir dialogar com uma pessoa. Cara, Então isso é fantástico. muito mais complexo do que você ir. Muitas pessoas pensam, ah, tá bom, eu tomei café na padaria tal, que tem muitas pessoas, tá? O que que você fez lá? Ah, nada, eu fiquei no celular tomando café. Melhor não ter ido. Gastou dinheiro à toa. Fazer relacionamento é diferente. É você realmente, o nome já diz, se relacionar. E paga o preço por isso, porque vale muito a pena. Você Cara, aprende muito. fantástico, fantástico, fantástico. Partindo para nossa reta final, eu tenho certeza que, assim, pelo menos da minha parte, eu vou querer ter você aqui para outros temas, outros assuntos também, que eu tenho certeza que colocar tema na sua frente, nesse ramo empresarial, você vai vir com os dois pés no peito. Mas partindo para a reta final nessa conversa nossa, existe algo que agora você fala, cara, seria um assunto importante pra gente trazer pra mesa que a gente talvez não tenha comentado e que a gente tá deixando passar? Um ponto muito importante que eu acredito que precisa hoje no mundo dos negócios para as empresas, disciplina. Ok. Disciplina. Que quando a gente fala em disciplina, há muita divergência ainda na prática para a teoria. O que que é disciplina? Né? Quando a pessoa tem um objetivo, tem um sonho, de chegar, independente de qual seja o sonho, de comprar um carro, ou de ser um empresário, ou de ser um fotógrafo, independente de qual seja o sonho, de comprar uma bicicleta. Você não precisa. As pessoas confundem foco com disciplina. O que que é o foco? Você quer ter aquela direção naquilo que você quer chegar. Só que você precisa de disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai chegar. Pra não se desviar. Exatamente. Se eu preciso ler um livro por dia, você tem que ler um livro por dia. Independente do que aconteça, a disciplina, eu vejo isso no dia a dia, é a maior dificuldade. É disciplina. Ah, eu não sei fazer tal coisa. Para você aprender, você precisa fazer isso. Mas está disciplinado para fazer? Hoje, isso não só dentro da minha empresa, no dia a dia você vê isso. As pessoas querem algo, mas não estão fazendo nada para terem aquilo, independente de qual seja, tá? A disciplina eu falo que é um ponto muito importante, né, nos dias atuais. Eu falo que ultrapassou técnica. Ultrapassou técnica. Tá, eu quero emagrecer. Você está fazendo o quê? Não adianta eu querer emagrecer e chegar em casa comer um lanche. Não adianta você, eu não tenho tempo para ir na academia, tá? Acorda 1 hora mais cedo. Então a disciplina é um ponto muito importante. No mundo dos negócios é essencial. Você tá realmente pronto para aquilo? Você está preparado? Você quer realmente isso? Hoje, na imobiliária, eu bato muito em cima disso. Sempre a gente tem um quadro lá com aquela disciplina. Sempre. Não adianta falar que eu estou focado, eu estou motivado. Não, mas se você não tiver disciplina, você não vai. Vendedores, dependente da área, é comprovado que você tem que fazer 100 ligações por dia. Em listas frias, quem faz? Qual área que faz? Qual dentista que faz? Qual médico que faz? Qual corretor que faz? Eu conheço alguns, os que fazem têm resultado. Os que fazem estão lá em cima, vivendo a vida que você quer ter.
andando no carro que você sonha, morando na casa que você sonha, tendo qualidade de vida. Em treinamentos de call center, muitas vezes as pessoas criam uma narrativa que é: não se preocupe na quantidade de sims ou de nãos que você vai ter, mas se preocupe na quantidade de ligações que você faz Exato. num dia. É isso. É isso. Isso é disciplina. Porque é comprovado que se você... Olha, você, Rodolfo, Jefferson, eu não sou corretor de imóveis, tá? Nunca vendeu imóvel. Já vendeu imóvel? Não. Nunca vendeu. Se eu falar pra você, se você fizer 100 ligações por dia durante 15 dias, você vende um imóvel. Isso é comprovado. Se você fizer e não vender, você pode me falar comigo. Traduzindo, Sem técnica, tá? se eu quero vender 2, a minha meta então seria 200 ligações dia. Ou 30 dias. Detalhe, sem técnica. Sabe por quê? Esse é o número ruim que funciona. Jeff, tá, mas se eu vender um imóvel, eu ganhei quanto por mês? Faça a conta. Mas quem faz? Sabe por que as pessoas não fazem? Porque sem ligação é difícil. Você vai receber, muitas vezes, 90 nãos. Só que 10 sim. Ou 10 que te escute. 10 que solicita, manda pra mim pelo WhatsApp, manda pra mim por e-mail. Mas aí que tá. Se é 100 para 1, se eu quero vender 3, eu sei que a minha conta são 300 ligações e ponto. E chega um momento que você conhece o seu número. Quando você começa a conhecer o seu número, você começa a ter autocontrole nos seus resultados. Uau. Eu sei que Jefferson, tá? Falar de alto padrão. A cada 3 atendimentos eu tenho um fechamento. Uau. Isso é o número do Jefferson, pessoalmente. Eu sempre luto para 2-1. Sim. Ponto. Jefferson, eu tô mais ruinzinho, tô começando agora. A cada 10 atendimentos eu faço uma venda. Só que aí é justamente isso. É entender o nível que você está hoje, porque senão o cara que também está começando agora, ele esquece do começo da nossa conversa, que foram 6 meses sem nada. E ele, não, cada 2 conversas, cada 3 conversas eu tenho que fechar 2. E não, pequeno gafanhoto. Não é assim, não é. E você falou uma frase no início aqui, que não é o mais técnico, o mais preparado, que tem mais resultados. É isso. Por quê? A cada 3 o Jefferson faz uma venda, certo? Tá, se eu fizer 9 no mês, eu tive 3 vendas. Aí o Rodolfo, a cada 10, ele faz uma, mas ele fez 100. No final do mês, qual foi o salário do Rodolfo, qual foi o salário do Jefferson? Exatamente. Aí você começa a perceber, tá? Então quer dizer que não é o mais técnico que tem mais resultado? Não. É o mais disciplinado. Cara, de verdade, para quem entendeu esse universo dessa conversa, vai extrair coisas muito valiosas. Como eu te disse, eu reforcei muita coisa aqui, aprendi muita coisa com você novamente e posso te garantir, para mim foi mais um momento de mentoria. Sim, sim. Agora, fala para essa galera como que elas te acham também, se quiserem te seguir, te acompanhar, conhecer mais também a Easy. Então, fala pra gente. Primeiramente, prazer estar aqui com você novamente, né? Foi um privilégio, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Jefferson, da Easy Vendas, nas redes sociais aí, Easy Vendas, vocês já vão encontrar. E o meu pessoal é Jefferson Rodrigues também, né? Vão encontrar por lá. Será um privilégio aí poder ajudar a todos. Cara, muito obrigado mais uma vez. Se você chegou até aqui, não esquece, na correria desse episódio, na correria não, né? Mas da empolgação dessa conversa, eu esqueci de te pedir para se inscrever, para curtir, para compartilhar. Mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui nesse momento da conversa, é porque você também curtiu e viu o peso dessa conversa. Então faz isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer também. E eu te vejo no próximo episódio. Até mais.